Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio, nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o liberalismo numa perspectiva da filosofia política. Em primeiro lugar, nós precisamos dizer que o liberalismo político é uma doutrina cuja meta é a proteção da liberdade do indivíduo. Os liberais defendem que o Estado é necessário como meio de proteção do indivíduo, mas não deve prejudicá-lo e nem representar o próprio indivíduo, ele mesmo, que seria aí um atentado à liberdade. Ele defende que o Estado deve preservar a liberdade individual de escolha dos representantes do povo, a igualdade dos indivíduos perante a eliminação de privilégios. Também defende a liberdade de expressão artística, cultural e religiosa. A preocupação com a individualidade é a base do liberalismo. E nesse mapa mental aqui, a gente pode resumir, lá no final nós vamos colocar ele novamente, dizendo o seguinte, que o liberalismo ele teve suas origens com as revoluções inglesas do século XVII, e o principal representante é John Locke. Ele surge como no contexto de crítica ao antigo regime, o absolutismo, o mercantilismo, e contra o contexto de uma sociedade de privilégios. O que seria o liberalismo econômico? O liberalismo econômico é defendido aí por Adam Smith, que o Estado seria uma mão invisível, que a economia ela se autorregula e não depende do Estado para intervir. Quanto menos intervenção do Estado, melhor para a economia. O fundamento, os princípios filosóficos do iluminismo, nós temos aqui Rousseau com a democracia, o Voltaire com o anticlericalismo, que é totalmente contra as ideias medievais, e o Montesquieu, que defende a ideia da separação dos três poderes. Nós falamos isso na aula anterior. Como consequência do liberalismo, nós temos a Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, independência da América e as revoluções de 1820, 1830 e 1848. Em suma, nós podemos dizer que o liberalismo trata-se de um conjunto de princípios e teorias políticas que apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. E, nesse sentido, os liberais eles são contrários ao forte controle do Estado na economia e na vida das pessoas. Falando de liberalismo e democracia, nós precisamos entender o seguinte, que, embora compatíveis, não são a mesma coisa. O liberalismo ele se preocupa com a intervenção maior ou menor do Estado. Em oposição ao liberalismo, nós temos aqui o totalitarismo. E, em oposição à democracia, nós temos como regime o autoritarismo. E aqui nós temos uma charge do lado que diz o seguinte, eu posso democraticamente discordar do pensamento dominante. E aí a outra pessoa diz assim, patrão, mas eu posso dominantemente discordar do pensamento democrático. Então, aqui são os efeitos colaterais da liberdade e do mau uso da autoridade. O liberalismo ele envolve um grupo de pensadores que viveram as particularidades da Europa nos séculos XVII e XVIII. No século XVII, através dos trabalhos sobre políticas, publicado pelo filósofo inglês John Locke, em 1632 a 1704, para Locke e outros pensadores liberais, não era possível acreditar em uma justificativa que situava o poder político terreno no além, no sobrenatural. As considerações a respeito do exercício do poder deveriam estar vinculadas às necessidades sociais, às situações concretas da vida.
Havia nisso uma boa dose de empirismo, e não por acaso o pensamento liberal foi forjado de forma nítida no interior da tradição empirista inglês. No século XVIII, o liberalismo econômico ele ganhou força com as ideias defendidas pelo filósofo e economista escocês Adam Smith, com a obra aí A Riqueza das Nações. O autor de A Riqueza das Nações, Adam Smith, ele defendia a necessidade da divisão do trabalho para que houvesse o crescimento da produção e do mercado. Segundo ele, também a livre concorrência seria essencial ao liberalismo, pois ela forçaria o empresário a ampliar a produção, buscando novas técnicas, aumentando a qualidade do produto e baixando ao máximo os custos de produção. A consequente diminuição do preço final favorecia o que ele chamou de lei da oferta e da procura, viabilizando um sucesso econômico generalizado ao Estado. Portanto, caberia somente a função de zelar pela propriedade e pela ordem, não sendo necessário interferir na economia. Porém, contra essas teses liberais e em função de defenderem uma ordem social que privilegiaria a classe dominante, receberam diversos ao longo da história. Karl Marx talvez tenha sido o teórico que mais se destacou em dirigir críticas qualificadas e contundente ao liberalismo. Segundo os princípios marxistas, a divisão do trabalho proposta por Adam Smith agia no sentido de alienar o trabalhador. A livre concorrência, por sua vez, em função de impelir o burguês a reduzir os custos de produção, resultaria na exploração do trabalhador e num processo que recebeu a nomenclatura de mais-valia aí na teoria marxista. Então, por isso que eu falei no início, bastante cuidado com esse termo liberdade dentro dos princípios liberais. O Karl Marx, ele foi um teórico alemão, autor de importantes obras como o Manifesto do Partido Comunista, manuscritos econômicos filosóficos e o Capital. Foi, sem dúvida, quem teceu as mais duras e qualificadas críticas ao liberalismo. Karl Marx, ele é estudado na administração, ele é estudado na economia, ele é estudado na ciência política, na sociologia, ele é estudado na filosofia, porque ele contrapôs esses seus antecessores sobre a teoria do liberalismo. Os princípios básicos do liberalismo são, primeiro, defesa da propriedade privada, a liberdade econômica, o livre mercado, a mínima participação do Estado nos assuntos econômicos da nação, seria aí um governo limitado, e a igualdade perante a lei, que é o que eles chamam de Estados de Direito. Então, uma frase que marca muito o liberalismo é laissez-faire, laissez-passer, e quer dizer, deixa fazer, deixa passar. Isso significa que o Estado não deve intervir na economia. Junto ao liberalismo, surgiu o neoliberalismo, na década de 1970, né? Que seria a aplicação dos princípios liberais numa realidade econômica pautada pela globalização e por novos paradigmas do capitalismo. Eu digo que a política neoliberal, ela traduz um ditado popular que diz o seguinte: a fome com a vontade de comer. Então, nós temos aqui, no século XVII, uma perspectiva de uma liberdade de comércio, de uma liberdade da economia. E agora, no século XX, final do século XIX, entrando no século XX,
nós temos aqui o contexto da globalização, de novos paradigmas do capitalismo. Então, surgiu aí o que eles chamaram de neoliberalismo. E quais são as características do neoliberalismo? Primeiro, a política de privatização de empresas estatais, empresas públicas, a livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, a abertura da economia para a entrada de multinacionais no país, e ele é contra o controle de preços dos produtos e serviços por parte do Estado. A base da economia, ela deve ser formada por empresas privadas. Para o país crescer, para que a sociedade possa se desenvolver, cria-se a ideia de que tudo deve ser privatizado. Por exemplo, a saúde, a educação. Então, eles aproveitam o descrédito de que está o setor público para privatizar esses serviços essenciais que deveriam ser colocados pelo poder público. A exemplo disso, nós temos da PEC 241, né, que trazia essa discussão de privatização da educação, de privatização da saúde aqui no Brasil. A gente finaliza aqui com o mapa mental, né, do nosso liberalismo, que teve as origens na Revolução Inglesa, lá no século XVII, com John Locke, e trouxe como consequência Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, independência da América, e a Revolução de 1820, 1830 e 1848. Muito obrigado, meus alunos, um forte abraço e até a próxima.